Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão da Sociedade Brasileira de Córnea, Lentes de Contato e Refratometria Ocular, a SOBLEC. O tema sobre o qual iremos conversar hoje é quais os cuidados que você, como oftalmologista, teria com seus olhos no seu dia a dia. E a entrevistada no dia de hoje é a doutora Flávia Santos. Doutora Flávia, nós estamos muito agradecidos pela sua disponibilidade assim, em dividir o seu tempo, o seu conhecimento aqui conosco. E eu já a conheço há alguns anos, sei da pessoa maravilhosa que a doutora é, da profissional, da cirurgiã, e eu queria que a doutora se apresentasse um pouquinho aqui para a nossa audiência. Bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, Thaís, obrigada, Black, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Bom, eu tenho minha formação em medicina na PUC de Campinas, a minha residência em oftalmologia também foi na PUC. Fiz meu estágio de córnea e doenças externas no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que antigamente se falava assim, é o BOS. Foi onde nos conhecemos, né, Thaís? Por lá eu fiquei cerca de 10 anos. Hoje eu atuo no hospital da PUC, sou responsável pelo setor de transplantes de córnea e atuo na minha clínica, que é a Clínica de Olhos Campinas. Vocês viram que o gabarito é enorme e a Ah, doutora também é sensacional, então já vou começar perguntando. Acho que a gente foi muito feliz com esse tema, né, doutora? E assim, vou sim. começar a pergunta com as nossas, no dia a dia, rotina. O que que a doutora costuma fazer, assim, desde acordar? Dá pra gente um panorama, assim, como a doutora costuma cuidar dos seus olhos, como é que a doutora costuma fazer a sua rotina ocular? Tá bem. Bom, a primeira coisa no banho, né? Lavar o rosto. Eu uso um sabão, um sabonete líquido próprio para minha pele, que é uma pele normal. E, e acabo higienizando a região dos olhos. E sou usuária de lente de contato, né? Então, geralmente, antes de colocar a lente, sempre com as mãos super higienizadas, eu pingo um colírio lubrificante e coloco minhas lentes. Sempre primeiro as lentes para depois do skincare e da maquiagem, né? Para não ter resíduo nas mãos e nem acabar pegando nas lentes. E Perfeito. E no geral, enfim, creme ao redor dos olhos, sempre hidratante. Acabo não usando muita coisa, sempre o hidratante e o protetor solar. Mas sempre E depois das lentes, né, doutora? sempre depois das lentes. Bom, e durante o dia eu tenho o hábito de usar lubrificante, né? Pela própria exposição, muito ar-condicionado, a própria lente de contato, já estou na menopausa, enfim, muita tela, celular, computador, então acabo tendo sempre o lubrificante em mãos. Tento pingar umas 4, 6 vezes ao dia, tá? Bom, chegando em casa, a primeira coisa que eu faço, eu tiro minhas lentes. É sagrado. Não vou dizer que uso todos os dias, mas nos dias que eu uso, chegando em casa, realmente eu tiro as lentes para depois fazer a higiene. Como estou de maquiagem, né? Eu gosto muito de usar para retirada da maquiagem dos olhos, eu prefiro aqueles produtos próprios de higienização das pálpebras e bordas palpebrais. Eu não sou muito fã do demaquilante, porque me incomoda o fato de ser creme ou ter a base oleosa. Então, eu dou preferência por esses produtos. Eu acho que retira muito bem. E depois acabo lavando novamente a pele, né, o rosto, com sabonete líquido próprio para a pele do rosto. É mais ou Perfeito, menos doutora. essa rotina. Perdão, eu tô com um pouquinho de sinusite, mas estamos tentando aqui, né? Doutora, e sobre lentes de contato, a doutora mencionou um pouquinho. Como é que a doutora faz a rotina com as lentes? Como é que tem feito a higienização todo dia, uma vez por semana? Como é que faz com estojinho, enfim? Bom, eu sou usuária de lente de contato há algumas décadas, desde a minha adolescência. Então, eu já passei por fases de usar a lente de contato. Antigamente não tinha o mensal, descartável, enfim, eu utilizava de uso anual, que hoje eu nem indico mais, acho que você também não, né? Pelo risco de contaminação, enfim, eu acho que eu não gosto muito. E usei as de uso mensal, descartáveis, e há poucos anos eu uso a de uso diário. Como eu não uso sempre, acabo achando mais prático.
Acho que não precisa de produto, não precisa de estojo, o risco de ter uma contaminação é menor. Enfim, eu acabo usando a de uso diário. Mas, eventualmente, eu uso a de uso mensal. E daí requer realmente muito mais cuidado. Sempre, né, antes de manusear a lente, seja para tirar, para guardar, para colocar, enfim, as mãos sempre lavadas com água e sabão, eu enxugo bem, porque a gente sabe que água e lente de contato é uma combinação que não dá certo, o risco de contaminação é grande, e, e com as mãos limpas, né, enfim, se eu for colocar lente, sempre tiro do estojinho, enxago sem qualquer. Tanto para lavar, enxaguar, lavar estojo, sempre eu uso o produto próprio multiuso de lente. Eu procuro não usar, mesmo para lavar o estojo, eu não uso água corrente. Eu sempre faço a Excelente. higienização com o produto. Uma vez por semana eu uso a escovinha na caixa para tirar aquela sujidade que acaba ficando, né? Se você deixar, forma uma crostinha. Então, uma vez por semana eu lavo com uma escovinha própria, que eu deixo ali separada para isso. A troca da caixinha eu acabo fazendo mensalmente. Mas claro que a gente tem uma facilidade maior de ter isso em mãos. Eu acredito que a cada 2, 3 meses é um bom tempo para fazer a troca. Perfeito, doutora. E a doutora comentou um pouquinho sobre os colírios, né? Um colírio próprio para lente, pode ser qualquer colírio, como é que a doutora costuma fazer? Existem colírios específicos, né, doutora Flávia? Sim, para aqueles pacientes que já são usuários crônicos ou apresentam algum um desconforto, eu gosto muito de usar os lubrificantes sem conservantes, porque você pode pingar à vontade, não tem risco de danificar a lente, então eu gosto bastante. E tem aqueles outros colírios que se usa para hidratar a lente, né? Também é bem bacana. Perfeito, doutora. Nada de caso de ferreiro espeto de pau, que é para os pacientes, a gente também segue, né? E a É, respeito dos óculos, doutora, eu sou usuária, tem algum cuidado? A doutora chega em casa e tira as lentes, coloca o óculos, como é que faz? Ele precisa ser sim, sim. higienizado, como é que é a rotina? Somente nós mulheres que usamos maquiagem, né? O óculos acaba pegando, né, uma sujidade aqui na parte superior, nasal, das lentes, então é necessário fazer uma higiene adequada. Água corrente e sabão neutro, né? Evitar usar produto químico, álcool, enfim, que acaba danificando a lente e acaba até o cheiro, né? Pode até dar uma irritação nos olhos. Então, sempre água e detergente, e eu enxago bastante com água corrente e enxugo com aqueles paninhos de microfibra, para não danificar, não riscar as lentes. É bem interessante. E claro, no dia, isso eu tento fazer umas 2 vezes ao dia, de manhã e no final do dia. E, enfim, no decorrer do dia, às vezes a gente está num lugar que não tem a água, sabão para fazer a higienização mais profunda, eu uso aqueles lencinhos que vem na ótica mesmo, que a ótica fornece, eles são bem macios. Evito com roupa sempre, porque o risco de riscar as lentes acaba sendo maior. Perfeito, doutora. A gente viu muito essa história da danificação das lentes na pandemia, né? O pessoal espirrava álcool gel, vinha no rosto, vinha no É, olho, eventualmente quem usava óculos vinha no óculos, estragava. Então, a gente é, acabou tendo uma experiência com esses produtos químicos aí e como é que a gente maneja eles, né? E, doutora, a doutora mencionou sobre a rotina, né? Desde o chegar, ao acordar até chegar ao trabalho, chegar em casa. E a doutora falou um pouquinho sobre do banho, enfim, do produto para lavar os olhos, os cílios. Tem alguma técnica específica, algum jeito que a doutora faz? Porque muitos médicos às vezes têm até receio de orientar essa higienização apropriada, com medo que a pessoa esfregue muito ou que se machuque. Os pacientes às vezes têm essa dúvida também, né? não. Ah, eu sempre oriento na hora de passar o produto, né, para limpeza dos olhos, sempre com muito cuidado,
bem delicado, de uma forma bem delicada, porque senão acaba danificando os olhos, né? Enfim, fazendo, esfregando de manhã e à noite, vai desenvolver um ceratocone aí, que acaba sendo até uma forma, como se fosse um ato de coçar. Então, eu sempre falo para fazer com bastante cuidado, leveza, e sempre lavar os cílios, que acaba juntando sujeirinha, nós que usamos rímel, fica aqueles pedacinhos, enfim, e acaba sendo fonte de bactéria, né? Então, manter sempre Exatamente. bem limpos. Às E vezes na não, lâmpada a assim, gente até tira, perdão, doutora, às vezes a gente até tira foto para mostrar que as pessoas não acreditam, cria tipo uma não casquinha, como se acredito. fosse caspa de Sim, cabelo. sim, sim. E não necessariamente precisa ser esses produtos próprios, né? O próprio shampoo infantil neutro também dá para usar tranquilamente para lavar os cílios, as bordas palpebrais, sempre, né? Remover bem a maquiagem. Eu gosto muito de, na borda da pálpebra, usar um cotonete, sabe? Umedecer ou no produto próprio, ou na água morninha diluída sabão infantil e passar nas bordas palpebrais, na raiz dos cílios. É uma forma bem bacana de tirar a sujidade, a gordura em excesso. Tá em contato com o olho, né? Com tudo que está aqui na região, tem risco de entrar ou de aderir à lente, ou depois de causar, né, Isso. enfim, algum evento adverso, né? E a gente chegou do trabalho, tirou a lente, colocou o óculos. Para dormir, doutora, tem algum cuidado que a gente tenha que ter com os olhos, né? Nesse momento aí, que a gente passa tantas horas, né, na cama, dormindo, enfim, tem alguma coisa ou não? Só fechar o olho e dormir e tá tudo bem, né? Eu tenho o hábito de passar, colocar uma gotinha de lubrificante, mas isso não é todo mundo que tem essa necessidade. Por isso que eu acho que é uma avaliação sempre com o oftalmologista é bem-vinda. Tem pacientes que não percebem que dormem com o olho aberto, ou porque ninguém nunca contou para ele, ou ninguém observou. E numa consulta oftalmológica a gente percebe, às vezes, que a córnea na parte de baixo está machucadinha, porque não fecha por completo, né? Então, nesses pacientes, a gente tem que sempre ter um cuidado maior. Usar pomadas, géis, enfim, para deixar ali bem lubrificadinho, não ter perigo dessa córnea ficar exposta e ter aí ó, um evento maior, né? Uma úlcera, enfim, algo mais complicado. Perfeito, doutora. E a doutora está sempre bonita, maquiada. Agora a minha pergunta vai em direção às mulheres, né? Quantas questões estéticas, assim, lash lifting que o pessoal faz, né, para deixar os cílios maiores, cílios artificiais, cílios postiços, enfim. Como é a rotina da doutora? O que que a doutora orienta? É vilão, é amigo? A gente gosta, né? As mulheres gostam, mas eu não uso. Eu, eventualmente, numa festa, num casamento, eu coloco um cílios postiço, porque usa ali naquele momento e tira. Claro que tem que sempre tomar cuidado, a cola que é usada. Geralmente, quando a gente tira os cílios, fica um pouquinho de cola, então ter o cuidado de fazer a higienização para remover essa cola que fica. Agora, claro, tem amigas, tem pacientes que faz uso, né, do Lashley, né, para quem não sabe, né, tem duas técnicas que o pessoal faz para ter os cílios um pouco mais robusto, né, ou faz um implante, né, de cílios, tufinhos de cílios postiços, né, que duram aí algumas semanas, e tem uma outra opção que se passa um produto para deixar os cílios mais curvos, né? E tem algumas pessoas que usam até a tintura, né? Para deixar mais pretinho. O que eu oriento? Fazer com um profissional que saiba fazer, que tenha técnica comprovada, um local adequado. Sempre peça para ver se o produto que está sendo utilizado, a cola, ou o próprio produto que deixa, né, os cílios mais armadinho, se é próprio para os olhos, né? Então, eu sempre oriento isso. E quando põe essas extensões de cílios, eu sempre falo higienizar. Tenho medo que faça uma higiene mais adequada, ai, mas não vai durar nada.
precisa, porque acaba juntando muita sujeira. E daí, o risco de infecção, de conjuntivite é grande, né? De inflamações nas pálpebras. Eu já vi muita coisa feia, né? Acho que você também. Ah, paciente Mas que sempre sai tá. correndo, que teve uma reação química, córnea fica machucada, acaba tendo uma conjuntivite por toxicidade mesmo, uma irritação. Então, eu falo, tem que saber com quem faz, né? Não fazer isso Exatamente. também por muito tempo. Eu sempre falo, deixa para fazer isso eventualmente, vai para uma viagem, vai casar, vai para um evento, são mais dias, mas eu sou contra usar assim por anos, meses. Eu acho Precisa que tem que ter dar um tempo. muito cuidado, né? Não é que é É, proibido, mas que tudo seja feito da forma não, adequada, né, não, doutora? exato. Fazer com cuidado, com responsabilidade. E a doutora, a gente falou um pouquinho sobre o tema da live dos cuidados que a doutora tem com você, mas a gente não cuida só da gente, a gente cuida também da família, né? E eu sei que a Sim. doutora já tem filho adulto na faculdade, enfim, mas que cuidados a doutora teve com ele, assim, desde que ele nasceu? Como foi a sua rotina de família? Bom, Perdão. ele é filho de pais oftalmologistas, padrinho oftalmologista, então sempre teve um cuidado com a saúde ocular. No berçário foi feito o teste do olhinho, nos primeiros meses a gente fez o exame de fundo de olho, e anualmente ele está no consultório, né? Às vezes o exame é feito até 2, 3 vezes por ano, porque vira e mexe está com a gente no consultório, né? Mas anualmente, realmente precisa passar pelo oftalmologista. Por sorte, apesar da família ter de míopes de ambos os lados, ele é médico, ele não precisa de óculos, foi sortudo. E, e assim, orientações gerais, eu sempre falo, vai para praia, vai tomar sol, vai fazer algum esporte, bonezinho, né, para não proteger os olhos, óculos de sol. Ele não tem o hábito de nadar atualmente, mas quando era criança, óculos para natação, esses cuidados básicos, né, que são importantes. Em relação à tela, é engraçado isso. Eu não preciso falar, ele tem um aplicativo que bloqueia as redes sociais, então ele dá um certo tempo, ele já sabe que ele tem que desligar. Mas é inerente na faculdade ficar no computador, né? Mas então a gente faz aquelas regrinhas, né? 20 minutos de tela, para por 20 segundos, olha lá para a janela, volta a estudar. Então a gente faz essas regrinhas, né? Mas acho que hoje em dia, você que tem criança pequena com tela, eu acho que é assustador, né? Precisa limitar demais, né? E eles estão muito propensos, né, a ser expostos, né? A gente também acaba tendo menos paciência, às vezes todo o meio ambiente é propício para aquela tela hoje em dia, né? É, é, Redobrar a atenção, não que não vai ter, mas assim com prudência, né? Acho que é sim, o sim. mínimo necessário. E a criança nem quer. Quando você oferece outra atividade para ela, ela já dispersa e vai embora, e nem precisa muito, né? É, E sim, doutora, eu também acompanho, além do filho lindo que a senhora tem, a senhora não, minha colega, né, minha amiga, e seus pais é. também são da melhor idade, né, e seu irmão e sua família também, como a doutora mencionou, né, são oftalmologistas. Que cuidado vocês têm, assim, com seus pais da melhor idade, ou, enfim, com as pessoas que vão chegando nessa faixa etária, o que vocês têm feito, assim, com eles, como é a rotina de acompanhamento, tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, se tem familiar da melhor idade que convive com a gente? Sim. Meus pais, no caso, meu pai é hipertenso grave, minha mãe é diabética há mais de 40 anos. Então, é uma preocupação com as retinopatias, né? Hipertensiva, diabética. Então, a cada 6 meses, eles estão passando por avaliação mesmo, por conta das comorbidades, né? Paciente diabético, hipertenso, requer um cuidado bem maior, né? Que são doenças que acometem ao longo dos anos a retina. Por também ter, né, na melhor da idade, o risco de ter doença macular relacionada à idade, né? Pela idade avançada, exposição solar, aqueles que fumaram a vida toda, enfim, tem um risco maior e requer uma atenção, né? Eu acho que 1, 2 vezes por ano esses pacientes têm que ser avaliados mesmo.
Então, esse Catarata cuidado... também, né, doutora? Como? Perdão, catarata também, né, doutora? Sim, catarata, sim. Meus pais já fizeram catarata, estão super bem. O meu irmão que operou, Maravilhoso. eles, foi super bem. Mas, e a gente nota, né, que eles, enfim, os idosos têm uma vida muito mais ativa do que há poucos anos atrás, né? O trabalho vai muito mais à frente, a exigência de uma visão melhor é muito maior, né? E, então, acho que a percepção que a visão está caindo, eu acho que acaba sendo muito mais precoce. Eles A gente notam. acaba detectando a catarata mais precoce. Claro, a tecnologia permite, as pessoas são mais conscientizadas, mas eu acho que a necessidade de uma visão melhor depois dos 60 acaba levando a procura ao oftalmologista, né? Um diagnóstico mais precoce. Perfeito, doutora. Nós estamos assim, nos encaminhando aqui para o final dessa live. Eu gostaria de perguntar se a doutora quer deixar alguma mensagem final aqui para a nossa audiência. Eu falo sempre para os meus pacientes que a visão é o nosso bem maior, né? Não desmerecendo os outros sentidos, mas eu acho que ficar sem escutar, perder o paladar, perder o tato, a gente tolera. Mas a visão é algo tão lindo, tão especial, tão importante, então merece um carinho especial, né? Então, o cuidado com os olhos é maravilhoso para uma vida mais saudável, com maior qualidade de vida mesmo. Perfeito, doutora. Muito, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer enorme para a Soblec e para a nossa audiência, né? A doutora dividiu com a gente tanta informação bacana, pessoal, né? Isso não tem Sim, preço. obrigada pelo convite, foi muito gostoso. E a Sablec, ela possui múltiplos canais de comunicação, tem o site, tem o YouTube, tem o Instagram. Essa live, ela fica disponível em múltiplos canais, então eu convido toda a audiência a curtir, compartilhar, comentar e dividir essas informações com quem precisa e acessar o @Soblec Visão Sem o Tio, e acompanhar conosco, né, as atualizações, tem muito conteúdo bacana sempre. Muito obrigada a todos, doutora Flávia, e todos que estavam aqui conosco, e até a próxima oportunidade. Obrigada, uma boa noite a todos.